tarde. O programa Gente que Fala está no ar pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Você nos acompanha por imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também pelo WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01 agora, e vamos apresentar os nossos convidados de hoje, iniciando mais uma semana, com muito empenho, com saúde para todos, com muita dedicação nessa nova jornada aqui que está se iniciando hoje. Com a gente, para essa nossa conversa, para análise e debate dos assuntos propostos por aqui, a Cláudia Visoni. Ela é co-deputada estadual pela Mandata Ativista, filiada ao PV. Tudo bem, Cláudia Visoni? Muito boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite, tudo bem. Também com a gente a Jandaracy Araújo, professora, empresária, palestrante. Jandaracy é conselheira de administração e cofundadora do Conselheira 101 e a conselheira emérita do Capitalismo Consciente Brasil. Tudo bem, Jandaracy? Bem-vinda. Olá, boa tarde a todos e a todas e a todes. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e essa oportunidade de contribuir. Obrigado pelo convite, Mauro, Zenilda, a todos vocês. Bem, com a gente, Elaine Bueno Silva, comunicóloga, pedagoga, superintendente do Lar Sírio Pro Infância. Elaine, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro, muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes, aos participantes nas redes sociais. Estamos aí. E fechando aqui a nossa bancada, Luiz de Miranda, professor, pesquisador, escritor. Luiz, boa tarde, como está? Boa tarde, muito obrigado pelo amável convite, né? É um grande prazer estar com vocês. Bom dia. É um prazer, é uma honra aqui para toda a nossa equipe estar com vocês todos nessa nova jornada aqui. Vamos ao nosso primeiro assunto, 12:02 agora, pessoal. O Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, agência especializada da ONU, alertou que a guerra na Ucrânia pode desencadear uma escalada da fome no país, com consequências em várias regiões. Segundo esse fundo internacional, cerca de 40% das exportações de trigo e milho produzidos na Ucrânia têm como destino o Oriente Médio e a África, que já sofrem com a fome. E para a agência da ONU, a persistência dos conflitos na região, além de prejudicial para os países envolvidos, será catastrófica para o mundo inteiro. Cláudia Visoni, eu começo com você sobre este tema, você que é ativista aí no combate à fome. Essa agência da ONU, a FIDA, né, Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, na sua avaliação, vai conseguir atuar para frear a escalada da fome na Ucrânia e os efeitos também disso tudo, a fome pelo mundo afora, na região lá e mundo afora também? A situação está muito imprevisível, muito explosiva, né? E, assim, frear essa cascata de tragédias, né, que vem aí da guerra depende da suspensão dos ataques, né, do fim das hostilidades e da retomada de uma situação mais próxima do normal. Então, a gente está na mão da diplomacia. O que a ONU fez, o que essa agência fez, foi retratar, né, o fato de que as consequências vão chegar, já estão sendo horríveis na região do conflito, elas vão chegar na forma de fome em muitos outros lugares. Além de co-deputada e ativista, né, do combate à fome, eu sou também agricultora e eu aprendi a ver, né, a dificuldade de tirar a comida da terra, e a gente começa a enxergar que a globalização, esse é um assunto polêmico e comprido, mas a globalização ela reduz a resiliência, né? Quando a gente tem todo um sistema interligado, quem trabalha com computadores entende disso, a gente não tem redundâncias,
no sentido de outra opção de buscar esse milho e esse trigo que estavam abastecendo o Oriente Médio. Então, acho que é uma oportunidade de curto prazo. Precisa ser feito tudo o que seja possível fazer para evitar que a fome se alastre, se aprofunde, porque, na verdade, inclusive o Brasil já está vivendo uma situação de fome bem terrível, e em médio prazo é preciso, talvez, a gente repensar essas cadeias longas e globalizadas, não no sentido de extinguir a globalização, mas de criar mecanismos de segurança para que isso não aconteça. Eu vou terminar falando um exemplo que hoje parece bobo até. Lembra quando aquele navio encalhou no canal de Suez e toda a circulação de produtos do mundo sofreu com isso? Então, assim, é um enorme risco quando a gente tem um sistema todo de alimentação global interligado e dependendo de regiões muito distantes. Professora Jandaracy, vamos destacar aqui também que é uma crise alimentar, um problema de segurança alimentar mundial que já vem de longa data, já agravada pela questão da pandemia e agora ainda com a guerra promovida lá pela Rússia. Bom, tem várias coisas que explicam, né? Além da gente falar especificamente da questão da fome no mundo inteiro, em função da pandemia, e aqui nós temos no Brasil um cenário que vem no acrescente alarmante, tem um outro ponto que deve ser considerado, que é a questão da dependência dos combustíveis fósseis. Quando a gente pensa nessa guerra, né, Ucrânia e Rússia, a gente tem que lembrar que uma boa parte dos combustíveis que são fornecidos para o mundo tem origem russa. O que está impactando, inclusive, hoje a aquisição de alimentos, né? Então, quando a gente pensa no barril de petróleo a mais de R$130, a gasolina já com a previsão de chegar a quase R$10. Então, a gente tem um impacto direto também no processo produtivo e na logística, que, por consequência, vai alterar a questão dos alimentos. Então, a gente, além de uma crise sanitária que nós tivemos, ainda temos essa questão da alto nível de dependência dos combustíveis fósseis. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento sustentável, reduzir as desigualdades de alimentação, também passa por a gente olhar como a gente vai tratar essa questão energética que impacta na produção de alimentos. O Brasil, hoje, um celeiro, né, é conhecido como um dos maiores exportadores de alimento. É crítico a gente falar que tem de 20 milhões de pessoas passando fome no nosso país. Só que aqui a gente está falando de efeito cascata. Então, a gente tem uma crise na Europa que está impactando todas as economias, obviamente, apesar de hoje o Putin não colocar o nosso país como um dos possíveis inimigos em função das sanções, mesmo a gente tendo concordado com a Carta da ONU, mas aqui a gente tem uma questão de estrutura, né? Como a economia se movimenta. Um alto nível de dependência dos combustíveis fósseis, que impacta nos preços de logística, impacta no preço dos alimentos, e isso se agrava, né? Não é só, além, obviamente, de um outro fator que a gente não pode desconsiderar, combustível fóssil, guerra e mudança climática, que vem impactando muito severamente, principalmente as agriculturas familiares, as agriculturas básicas, que são as grandes geradoras de alimento na base. Então, a gente tem aí um efeito cadeia que a gente ainda não conseguiu mensurar e fazer o link entre esses fatores. Mudança climática, essa guerra com alto nível de dependência de combustíveis fósseis e todo esse cenário que a gente se encontra hoje, né, de uma alta que já vem há algum tempo. Sua observação vai ao encontro do que disse a Cláudia, são os efeitos da globalização. Evidentemente que não podemos ir contra a globalização, mas é importante que encontremos os caminhos, né, para que a gente tenha portas de saída em momentos como esse, né? Jandaracy. É isso? Opa, desculpa, estava muda. Exatamente. Importante termos portas de saída em momentos como esse. Principalmente quando eu olho, existem várias possibilidades. O problema é a velocidade. O que a gente precisa dar agora é velocidade. A saída. Saída tem. Mas como a gente criou um modelo, né? E aí um modelo mundial, né, de negócios, não olhando para esses fatores, hoje a gente vai ter que acelerar algumas coisas. Eu vejo isso. A saída tem, sempre tem, mas vai ter que ser uma saída acelerada. A gente está num momento de crise profunda,
Eu acho que a gente não saiu do looping de 2020, ainda está nesse looping de 2020, e sendo agravado por situações como essa, e a gente precisa ter saídas e pensar rápido como a gente vai resolver isso. Elaine, seu olhar sobre esse tema, a ONU alerta que a guerra na Ucrânia aumenta a fome no mundo. Elaine, isso, agora aberto o microfone. Vamos lá. O mudo. Eu acho que isso que a professora Jandaraci traz, né, como um momento de crise, e crise vem do verbo acrisolar, que é você transmutar todas as circunstâncias e aprender, né, a partir deste momento crítico, isso nos faz ter um olhar específico para o acontecimento pontual. Então, seja o Covid, seja a guerra, são coisas muito pontuais e que nos deixam em alerta. Contudo, a gente sabe que fome é algo que vem ocorrendo já desde que o mundo é mundo, né? E isto é, em todos os países, uma realidade, principalmente os países em desenvolvimento, e a gente vai vendo esta relação, né, de 8 bilhões, aproximadamente, pessoas que existem no mundo, apenas 1 bilhão detém 80% do PIB mundial. Então, a desigualdade é realmente geradora da fome continuada de uma forma global. O que a gente precisa fazer, e aí, lógico, de uma maneira mútua, né, de uma maneira de um pensar conjunto, é realmente ter este foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que lá no seu objetivo 16 propõe justamente a redução da desigualdade, e o verbo reduzir é deixar menor, né? Não é acabar com a desigualdade, porque a gente sabe que não acaba, mas é deixar menor. Se um come caviar e lagosta e o outro não come nem o arroz e feijão com ovo, como é que a gente pode fazer de alguma forma que realmente isso fique um pouquinho menos impactante? E aí a gente trabalha muito essa questão aqui no Lar Sírio, porque faz parte da nossa missão estatutária, o enfrentamento. Então, eu falo sempre para o pessoal que trabalha aqui, né, no terceiro setor, assistência social, enfrentar é estar no fronte, é combater, é guerra todos os dias, né, para que realmente a gente consiga reduzir desigualdades. Lógico, vamos todos nos unir para, no momento pontual, no momento de crise, agir para a emergência, seja na Ucrânia, seja, enfim, aqui próximo na Zona Leste, né? Porque a realidade, a guerra é diária, mas o que podemos fazer nesse dia a dia para que realmente a situação seja minimizada e as pessoas tenham dignidade diante dos seus direitos mínimos, né? Luiz Miranda, pego a fala aqui da Elaine. O que fazer no dia a dia para mitigar os efeitos da fome? Olha só, eu sou engenheiro, tá? E trabalho, bom, hoje estou aposentado, mas a minha vida toda foi trabalhar na área de petróleo. Eu sou engenheiro de corrosão dos metais, etc. Eu tive sempre muito contato com a área produtiva, tá? E tem certas coisas que aqui foram levantadas que estão absolutamente corretas. E a gente tem que ter uma visão um pouquinho mais, do meu ponto de vista de engenheiro, né, pragmático. Se houver um acordo diplomático, as coisas podem ficar um pouquinho como estão, de maneira macropoliticamente falando, né, e tal. Mas se não houver um acordo diplomático a curto prazo, os nossos dirigentes têm que olhar para o Brasil. Eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. É uma coisa que me irrita, sempre me irritou muito, foi considerar o petróleo como commodities. O petróleo não é uma commodity, tá? O petróleo é fundamental em tudo. Por exemplo, essa minha blusa aqui é polietileno com não sei mais o que, isso é petroquímica. A carcaça desse computador aqui é uma resina, alguma coisa assim, tá entendendo? Não é uma questão só de... Não é um produto qualquer que se vende na quitanda do petróleo. O petróleo, nós temos petróleo, nós temos
infraestrutura para petróleo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a fome está muito ligado, como a Cláudia falou, né? Está muito ligado aqui à terra, e a terra precisa o quê? De insumos, adubos, etc. e tal. Pois bem, por causa do mercado financeiro, tá? Deu-se uma prioridade às ações, etc. e tal, e acabou-se, por exemplo, com 3 indústrias de fertilizantes aqui no Brasil. Tem que esquentar essas indústrias, porque numa emergência maior, nós não vamos ser mais dependentes de Rússia, o que quer que nós temos que depender de nós mesmos, e nós temos isso. Isso foi tudo acabado, está acabando. E sem, evidentemente, essa é uma das portas de saída, né, Luiz? É claro, a gente tem que olhar aqui para o nosso território, reformular. Isso eu estou dizendo na hipótese de não haver acordo nenhum diplomático, tá ok? Se houver um acordo diplomático, não morre o que eu estou falando. Mas, se não houver, a gente tem que fazer um redimensionamento da nossa matriz, não só energética, mas comestível, está entendendo? Porque a fome vai pegar sim, está entendendo? Eu não vejo diferença. Só um pequeno rapidamente aqui, um pequeno lembrete. Eu morava na Bélgica em 1973, foi quando houve a primeira crise do petróleo. O petróleo custava R$12 o barril. Tá? Dólares. 12 dólares, perdão, 12 dólares o barril. Isso em 1971, 72. Houve lá o problema palestino, Israel, etc. e tal, e houve um boicote na Holanda, que foi em 1973. Eu morava na Bélgica, que era o país ao lado, tá? O petróleo subiu para 20 dólares. Houve, então, um pânico no mundo inteiro, foi a chamada primeira crise do petróleo. Todo mundo ficou apavorado, o avião só saía um avião para Nova York por dia, não se podia andar de carros, assim por diante e tal. Resolveu-se isso diplomaticamente. Criou a OPEP, foi lá, ajeitou as coisas, etc. e tal. Eu não sei se, hoje em dia, nós estamos com um cenário parecido com 1973 em termos políticos, está entendendo? Sim. Mas vamos esperar um pouco para ver, né? Bom, 12h17, pessoal, vamos seguir aqui com mais um tema nessa edição do programa Gente que Fala de segunda-feira. Cláudia, olha, ainda um fenômeno recente no Brasil, as candidaturas de mandatos coletivos estrearam no país em 2016 e vem ganhando espaço nas assembleias e também nas câmaras. E por entender que são fundamentais para a diversificação e uma importante ferramenta para a equidade no processo eleitoral, o PV de São Paulo, Partido Verde, passou a se organizar para apoiar esses mandatos com a elaboração de um estatuto e também de capacitação em comunicação efetiva e mediação de conflitos. A gente já tratou desse tema por diversas ocasiões aqui no programa Gente que Fala, o mandato coletivo, mas é sempre bom a gente retomar, porque as pessoas conhecem muito pouco a respeito disso, né? E a gente tem na Assembleia Legislativa um desses exemplos, a deputada Mônica Seixas, que tem a mandata coletiva, você é uma das co-deputadas juntamente com ela, né? Exatamente. Eu sou muito entusiasta dos mandatos coletivos, embora eu esteja vivendo num mandato coletivo que está constantemente em crise. Mas eu acho que faz parte... A gente já vai entrar nesse ponto já. Eu acho que faz parte, eu brinco que... Não dizem que Thomas Edison tentou 1000 vezes antes de conseguir descobrir como fazia a lâmpada, então a gente vai testar muitas vezes, e estamos nesses testes. E também estou fazendo parte do grupo que está finalizando um estatuto do Partido Verde para candidaturas coletivas. O Partido Verde é um partido que gosta muito e apoia muito o parlamentarismo, né? Então a gente entende que o mandato coletivo é uma possibilidade de levar a pluralidade até a menor célula de poder do sistema político, que é um mandato, né? Sim. E como é que o Partido Verde enxerga para essas eleições a questão do mandato coletivo? É dentro do que já existe ou tem novidade? Como é que isso está sendo olhado agora?
Olha, o que a gente está construindo, então, eu aceitarei o convite para voltar aqui em breve, quando o documento for público. No momento, eu não posso, a gente ainda está negociando com as lideranças partidárias detalhes desse documento, então, eu não vou entrar em detalhes, né, sobre qual é o conteúdo, mas a gente está observando o histórico dos mandatos coletivos no Brasil. Brevemente é o seguinte: o primeiro mandato coletivo é um mandato de vereador em Alto Paraíso, que eram 5 pessoas dividindo uma cadeira. Alto Paraíso, uma pequena cidade em Goiás, etc., foram eleitos em 2016. Nós, mandato ativista, e as juntas, que são 5 mulheres que exercem um mandato também de deputada em Pernambuco, fomos eleitas e eleitos em 2018. E, a partir daí, as eleições de 2020 já tiveram centenas de candidaturas coletivas. Dessas, 29 estão atuando em mandatos pelo Brasil. E o que a gente sabe é que agora, em 22, virão mais centenas, talvez milhares, né, de candidaturas coletivas. Então, é algo que está se espalhando. A gente tem a Frente Nacional de Mandatas e Mandatos Coletivos, que é um fórum entre esses mandatos que estão atuando, e a gente está em constante troca de experiências, trocas de boas práticas, como é que é? Trocando o pneu e arrumando o carro enquanto a gente está andando. Certamente o PV está olhando para tudo isso, vendo o que de fato funciona nos mandatos coletivos, o que não funciona, aquilo que é gatilho de crise, e isso aconteceu no mandato coletivo na Assembleia Legislativa, esse mandato que é capitaneado pela deputada Mônica Seixas, se não me engano, com a deputada Raquel, acho que foi isso, ela saiu, né, do grupo. Então, e aí, pode falar. Não, assim, é um pouco mais extensa a crise do que isso, né? Em fevereiro passado houve uma crise com a Raquel, ela continua ligada à Alesp, mas não atuando no coletivo. Na verdade, o coletivo meio que se desfez ao longo do mandato, cada pessoa está, como codeputado, atuando de forma mais isolada, o coletivo de deputados não está agindo como um grupo, o que é uma pena, porque divergências internas, são 4 partidos, é um mandato que foi criado entre pessoas que não se conheciam, então a gente está assim na fase mais difícil do videogame, né? A gente já foi direto para o mais complicado, então a gente está convivendo, mas isoladamente. A questão principal, Cláudia, é o conteúdo programático, é aí que pega, porque são partidos diferentes, podem estar na mesma linha ideológica, você é da esquerda ambientalista, a deputada Mônica é do PSOL, enfim, mas a visão não é sempre igual entre todos. Está no conteúdo programático o problema? Sim, o problema está em vários pontos, né? A gente tem... Eu sou a pessoa mais velha do coletivo, eles dizem que eu sou a mais calma, né? Mas no momento em que se fez uma chapa com ativistas que estavam bastante acostumados a ser pedra e que viram vidraça, pessoas que têm uma trajetória de enfrentamento, né? E menos experiência em conciliação, em gestão de conflitos e tudo mais, assim, um monte de fósforo num barril de pólvora, né? Porque daqui a pouco talvez a gente entre em outros assuntos relacionados à Assembleia Legislativa. É um ambiente muito hostil, a gente tem uma Assembleia muito polarizada, a gente tem todas as dores do mundo concentradas, né? Então, cada um lidando com coisas... Tem dificuldades pessoais, tem personalidades mais difíceis, e tem uma questão que é diferente, a militância partidária e o ativismo. São coisas diferentes, a gente vai aprendendo isso ao longo do caminho. A gente se montou como um grupo de ativistas, pessoas que estão chegando na política com a ótica do ativismo, só que isso misturado com a lógica da militância partidária, que é a lógica da disputa e da luta pelo poder. Então,
é assim uma cebola de complexidade. Você tira uma camada, vem uma outra, tira uma camada, vem uma outra. Várias pessoas estão estudando essa trajetória e eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês, porque um dos compromissos que a gente assumiu era da transparência, de fazer com que essa nossa experiência fosse útil para a democracia brasileira. E isso eu acho que é um resultado que a gente alcançou, porque ao seu mandato que teve mais visibilidade, né, inspirou tantos outros, e eu dedico uma boa parte do meu tempo a conversar com coletivos de várias partes do Brasil, de vários partidos, inclusive, né, sobre isso e sobre como ir em frente e aperfeiçoar o modelo. Embora o trabalho não esteja acontecendo como deveria, o coletivo não está ocorrendo, está cada um atuando ali individualmente, não é esse o objetivo, né? E pode ser que tenha a ver com conteúdo programático e outras questões. Você acha que porque existe a correlação de forças natural, de forças políticas, essa correlação natural dentro da Assembleia Legislativa. Ocorre uma correlação de forças dentro da mandata ativista também? Existe PSOL, existe PV, acho que a Raquel foi para a rede, não é isso? Sim. Tem vários partidos dentro desse mandato. Sim, eu sou do PV, a Raquel é da Rede, Jesus é do PDT e os 4 demais são do PSOL. Sim, acaba que o PSOL tem mais força, mas eu me sinto muito tranquila de estar nessa situação, porque quando começou eram todos do PSOL, a Anne sem partido, e eu era a única pessoa, na época eu era da Rede, né? Eu era a única ovelha verde ali no meio da história, né? E tudo bem, para mim isso foi uma experiência, e no momento em que o grupo se formou, inclusive quando eu percebi, né, que eram todos militantes de outro partido, eu coloquei o meu lugar à disposição. Falei, gente, não quero atrapalhar, se vocês querem fazer um mandato que seja de um partido único, eu vou embora. Aí todo mundo pediu para eu ficar. Eu falei, tá bom, eu vou ficar, né? Mas isso faz com que desde a candidatura a gente já fosse uma experiência pluripartidária, que é mais complexa. Mas tudo bem, para mim está tudo ótimo, faz parte, estamos todos aprendendo. Muito bem, Cláudia. Então, só para a gente encerrar esse tópico aqui, vamos assumir o compromisso, você vai voltar quando tiver esse trabalho do Partido Verde concluído, o Partido Verde apoia os mandatos coletivos, está elaborando um estatuto, enfim, todo um olhar sobre o que está acontecendo em relação aos mandatos coletivos Brasil afora, uma vez que estamos em ano de eleição. Então, a gente vai voltar a tratar desse tema aqui, combinado? Combinado, ficou à disposição, vai ser um prazer. Muito bem, 12h28, pessoal, a gente vai fazer uma breve pausa, a gente vai para um intervalo, para a mensagem do nosso apoiador e, na sequência, aqui a continuidade dos nossos assuntos nessa edição de hoje do programa Gente que Fala. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. 12h29, programa Gente que Fala de volta pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Nós vamos para mais um assunto por aqui. Professora Jandaracy, olha, no momento em que a educação financeira é cada vez mais discutida e o número de investidores, pessoas físicas, cresce, a maioria da população negra está de fora desse movimento por ainda viver em modo sobrevivência. É o seu entendimento sobre essa questão, e para quem a mudança desse cenário exige comprometimento do setor público, do setor privado e muito debate, claro, que vai além do planejamento financeiro e atinge em cheio a questão do racismo estrutural. Professora, o modo sobrevivência, como você definiu aqui, que é preciso tirar a população negra deste modo sobrevivência. Qual o primeiro passo para isso? Bom, acho que aqui, entendeu? Quando eu escrevi esse texto, né, e dei essa entrevista,
exatamente para falar. Como é que eu posso falar de investimento com pessoas que ganham 40% menos? Como eu posso falar de investimento se dos 14 milhões, 12 agora, né, mudou um pouco a estatística aí eu ressalvo para essa estatística, não necessariamente que aumentou o número de postos de trabalho, mas diminuiu o número de pessoas procurando emprego. Acho que é muito importante a gente ter diferenciação em relação a isso. Né? Como é que a gente vai primeiro, as pessoas precisam ter igualdade de oportunidades, efetivamente, de não só oportunidade de trabalho, de geração de renda, mas também que elas possam ter acesso às ferramentas, né, de empoderamento financeiro. Eu não consigo falar com as pessoas, e aí eu falando da maioria da população, olha, você tem que investir, você tem que poupar, sendo que 67% dos desempregados são pessoas negras. Então, assim, quando eu falo que está no modo de sobrevivência, é porque essas pessoas ou estão vendendo almoço para comprar janta, ou simplesmente está em total insegurança alimentar. Não sabe se vai fazer. Todas as estatísticas falam isso. Então, não é uma percepção, é dado. E aí, quando a gente fala disso, primeiro as pessoas precisam ter as mesmas oportunidades. Com as mesmas oportunidades e com ganhos, igualdade salarial, gente, a gente ainda fala disso no Brasil. Né? E aí eu vou voltar a um dado antigo, né? Vou lembrar o seguinte, 27% da população brasileira é composto de mulheres negras. Mulheres negras ganham 60% a menos que um homem branco, com a mesma formação, a mesma profissão. Como eu posso falar que estamos no mesmo patamar? Never. Nunca isso vai acontecer. Então, a gente precisa, primeiro, que as pessoas possam ter um rendimento igual, apesar de na Constituição isso estar escrito lá, na prática não é isso que acontece, tá? Então, acho que é muito importante a gente ressaltar isso. Na prática, não é assim que acontece. Né? As pessoas estão em subemprego, em posições subalternas, com os menores salários, a diferença de ganho é real, e com isso a gente precisa dar oportunidade, para depois a gente estar falando de capacidade, ensinar as pessoas a sair da poupança, trabalhar com as ferramentas do mercado financeiro, mas hoje, com o salário mínimo que a gente tem hoje no Brasil, em que a maioria da população negra, no máximo, tem um ganho mensal de R$2.000, para quem tem um emprego ou tem uma geração de renda, seria, na verdade, eu estar falando para o mundo de Nárnia, né? Eu costumo brincar, estou procurando o leão do Nárnia para poder ter uma conversa, né? E para poder a gente começar a falar de situações iguais. Hoje a gente não dá para falar de igualdade, nem sequer eu chegar para a maioria da população negra que está desempregada e dizer, olha, você tem que aprender a investir, mudar o mindset e começar a investir, sair da poupança, quando nem isso a gente está tendo oportunidade. Como é que você vai conversar sobre investimentos? Como é que você vai levar a educação financeira para quem não tem, para quem está no modo sobrevivência, como você destaca, né? Não tem os meios para sair dessa situação? O passo a ser dado é muito, muito largo, né? Sim, eu vou pegar uma frase que a gente fala lá em Salvador, né? Eu não tenho um miúdo, que é o pouquinho por falta de graúdo, né? Então não sobra para poder poupar. Então não tem como a pessoa investir. E aí, muitos educadores financeiros falam o seguinte, mas não é o que sobra, é o que entra. Meu querido, você não sabe o que é um botijão de gás a R$130, você não sabe o que é pagar R$7 no quilo de feijão, ou quase 30, né, quase R$15 no 5 quilos de arroz, você só quando dá comer ovo. Então, assim, essa é a realidade do brasileiro, gente. Não vem com esse discurso, essa positividade tóxica, esse discurso de meritocracia, de que, primeiro você separa de investir. Separa de onde? A pessoa já foi comprar, sabe quanto é que está hoje pão? Vamos falar de coisa básica. Quanto está o pão que é vendido a quilo aqui em São Paulo? Então, é disso que a gente está falando. Ou seja, é o racismo estrutural a ser tratado inicialmente. Porque a gente está falando de estrutura, né? Que vai desde o acesso à educação, não adianta, por exemplo, está se discutindo lei de cotas novamente, não adianta a gente dar acesso à educação, mas simplesmente não dar emprego, ou simplesmente colocar em funções subalternas. Então, você vai encontrar por aí, né, pessoas com mestrado e doutorado trabalhando em funções extremamente subalternas. Isso não adianta. Ou ganhando, como eu já falei, ganhando muito menos. O que é ganhar 60% menos, Mauro? Ganhar 60% menos é você não ter a menor condição de investir, inclusive, no seu crescimento profissional. Lembrando que mais de 50% das famílias são chefiadas por mulheres que ganham menos.
Então, aí a gente entra num ciclo, né, vicioso de pobreza que não se finda. Basicamente por uma questão cultural nossa, que tem um impacto, acaba gerando impacto na nossa economia, que eu falo, a gente é tão preconceituoso e, ao mesmo tempo, super burro, porque quando eu pego a maioria da população e faço essa população ganhar menos, no final do dia eu estou botando menos dinheiro circulando na economia. É simples assim. Faltando 25 minutos para 1 da tarde, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. A gente segue com mais temas aqui para análise e debate dos nossos convidados de hoje. Elaine, o povo brasileiro é visto como acolhedor, muitas vezes, ou quase sempre, né? Hospitaleiro, solidário. A cada tragédia que acontece, rapidamente surgem voluntários organizando doações para os necessitados. E assim seria previsível que a cultura da doação já estivesse enraizada na sociedade brasileira. Só que, na prática, a realidade não é essa, é bem diferente. As pesquisas mostram que a maioria das pessoas se sensibiliza com o sofrimento exposto nas telas, o que ocorre nos eventos de grande repercussão. E depois o sentimento de caridade ou de culpa se atenua pouco a pouco, sem gerar ciclos. Por que isso acontece, Elaine? Num momento de tragédia, as pessoas se unem em torno daqueles que são afetados, né, por aquele evento, mas depois isso se perde e não gera a cultura da doação, a cultura do voluntariado. Acho que são passos, né, Mauro? A essência humana é boa. E aí, até pegando um pouco do que a professora Jandaracy estava comentando há pouco, a gente tem, sim, uma realidade de uma maioria, e aí é uma vivência muito cotidiana nossa aqui na instituição. Nós atendemos, professora, 80% das famílias aqui monoparentais femininas, negras, e que residem no extremo leste, né? Então, são mulheres negras sozinhas, dando conta de uma família, realmente com salários menores de R$2.000, quando estão empregadas, né? Então, é uma realidade e a gente muitas vezes trabalha com a causa, né? A gente tem N instituições, cada uma com a sua causa. A gente trabalha para que estas mulheres, antes de tudo, tenham restauradas a sua dignidade. Elas chegam aqui na instituição, elas não conseguem te olhar nos olhos. Tamanha violação do direito. Então, a gente precisa trabalhar para garantir esse direito, primeiro, de restabelecer a dignidade humana que é inata. Ela levantar as cabeças e conseguir encarar este dia a dia. E, lógico, que isso é a realidade cotidiana. Em casos de crise, como nós havíamos falado, a gente teve que seja a guerra ou a pandemia, como nós vimos, sim, o ser humano se mobiliza e o brasileiro é incrível nisso. Nós tivemos muita doação nesses 2 anos para suprir a fome, porque estas mães, em sua maioria, que são faxineiras, né, não podiam mais ir aos seus trabalhos, porque as casas ficaram todas isoladas, fechadas, distanciamento social. Então, elas se viram com as crianças em casa, sem ter trabalho, sem ter o que colocar na mesa. Não fosse a solidariedade de quem viu a gravidade da situação e se mobilizou para isso. É um passo, é um grande passo, né? Entender que somos bons e que nos doemos com a dor do outro. Este movimento de empatia é um primeiro passo para que, aos poucos, você vá se identificando com causas específicas, seja a de sustentabilidade, seja do idoso, seja da criança, enfim. Você vá se identificando com uma causa e você assuma como sua, fazendo parte de uma organização civil que realmente esteja à frente deste trabalho. Hoje, no Brasil, desde 2013, um dos eventos que a gente participa enquanto instituição e que é preconizado é o Dia de Doar, né? Então, a gente, para além das emergências, a gente trabalha junto aí às associações brasileiras que fazem esse movimento da cultura de doação. Então, logo após a Black Friday, primeiro dia útil, é feito esta comemoração do Dia de Doar, onde a gente traz uma campanha à mídia para dizer, olha, crie este hábito. É bacana você ter uma causa na qual você se identifica e você fazer disso um hábito contínuo.
né? A doação contínua. O nome cultura de doação justamente trata dessa questão do habitual, de você realmente, enquanto parte da sociedade, porque o poder público não dá conta sozinho, né? E a gente tem muita coisa realmente para melhorar enquanto humanidade. Então, você fazer parte habitualmente deste trabalho. O brasileiro pode se espelhar em quem? Qual país no mundo, qual é o povo no mundo que tem essa cultura mais arraigada, mais determinada? Os Estados Unidos têm, né, uma cultura de doação já bastante implementada, e a gente entende que a doação, muitas vezes, as pessoas trazem como uma relação direta com a questão financeira, e não. A doação, ela pode ser de recursos materiais, ela pode ser de tempo, trabalho e talento, né? Então, você vê nos Estados Unidos, faz parte do currículo de formação, o aluno ele ganha pontos no seu currículo se ele trabalha voluntariamente em ações sociais. Então, é uma referência que a gente tem realmente para nos espelharmos e aprendermos, né? E isso já também no Brasil tem sido disseminado. A gente vê muitas escolas particulares hoje com projetos de solidariedade para engajar realmente a rede de crianças, jovens, famílias, para que essa cultura venha a se desdobrar e ganhar aí uma amplitude nacional. Faltando 19 minutos para 1h da tarde agora, vamos seguir com mais um assunto agora que Luiz de Miranda, vamos falar sobre o seu livro, Os Magadais, resultado de uma coleção de pequenas anotações feitas por você há 4 décadas, ao mesmo tempo, né, paralelamente a um doutorado que você fazia na Bélgica. Essas anotações trazem cada detalhe do que você considera o cotidiano criativo, que escapa ao olhar da maioria. Histórias, palavras, atos de pessoas nas ruas, coisas que enriquecem o dia a dia. São crônicas, não é, Luiz de Miranda? Luiz, cadê você? Seu áudio fechado. Desculpa. Agora sim, Luiz, vamos lá. Não, olha, só um pequeno adendo, eu moro na cidade de Petrópolis, e tudo que a Elaine falou sobre solidariedade, eu senti agora na pele aqui, tá? Povo ajudando o povo, além mesmo das instituições, sem nenhuma outra conotação, a não ser doar, né? Foi muito bonito, né? Então, isso corrobora exatamente o que você acabou de colocar, né? Bom, o nosso assunto aqui é sair um pouco do mundo real e entrar no mundo dos sonhos, um pouco de fantasia, né? Dentro do contexto foi o seguinte, em 1969, eu saí do Brasil e fui fazer meus estudos na Bélgica. E eu fui lá e fiz meus estudos num tema bastante árido, que é corrosão, a ferrugem dos metais, etc. E tal. É um tema feio, um objeto feio de estudos, né? E eu sempre escrevi, eu sempre gostei de escrever, de fazer minhas... Eu sempre guardei as minhas coisas na gavetazinha, assim, nunca tive grandes veleidades literárias assim, né? Mas esses anos 69 até 76 que eu estive lá, na Bélgica, foram anos que o mundo todo estava muito conturbado. Nós tínhamos guerra do Vietnã, tinha Salazar em Portugal, tinha, enfim, tudo Brasil, Chile, Argentina, né? Então, a política naquela época era muito acirrada, né? Nas discussões, nos bares, nos cafés, etc. e tal, né? E as histórias assim interessantes que eu via, digamos assim, de pessoas reais, né? Eu fui escrevendo aquilo, os fatos, e fiz, então, um livrinho digamos assim, de uma fábula. Essa fábula tem um nome, está até com um livrinho aqui para mostrar para vocês, ele chama-se Os Magadais, tá? Não sei se vocês estão vendo, não sei se está... Estamos vendo. Quem está acompanhando pelas redes sociais, sim. Exato. Então, o que acontece? Esse livro está indissoluvelmente ligado ao título dele, porque o nome Os Magadais, a capa do livro, não sei se está dando para vocês ver, uma porção de criancinhas brincando assim, numa floresta maravilhosa, né? E para quem tem um e-book desse livro,
eu linkei duas músicas para traduzir essa paisagem aqui, uma do Ravel e outra de Rimsky-Korsakowski, tá? É um conto chamado Os Magadais. O que vem a ser esse conto Os Magadais? O nome não é meu. O nome é um conto de Oscar Wilde, chamado Pescador e Sua Alma. E nesse conto, isso eu estava lendo, e tinha um trecho que dizia o seguinte: lutamos, entre aspas, lutamos contra os magadais, que nascem velhos, rejuvenescem e morrem crianças. Eu achei o nome Magadais bastante sonoro, sei lá por quê, mas é uma abstração e tal. Quando eu cheguei, portanto, na Bélgica, em 69, eu fui visitar o Museu de Belas Artes e encontrei esse quadro aqui, que é a capa do livro, que é uma coisa enorme, tá entendendo? Eu falei assim, está aí o Jardim dos Magadais, as pessoas que se rejuvenesceram, tá entendendo? E aí veio, então, a imaginação, né? Por exemplo, tinha coisa assim concreta, rapidamente, só para vocês entenderem o contexto, né? Eu tinha um senhorio, por exemplo, que queria fazer uma rosa azul. Eu falei, mas qual é a importância de uma rosa azul? Não, é porque a natureza não produziu rosa azul. Nós temos rosa branca, rosa vermelha, rosa isso e tal. Mas, olha, seu Miranda, ele falou para mim, não é através da lei de Mendel que você vai fazer isso, não. Uma rosa azul só pode ser pela alquimia. Bem, pô, então, eu comecei a ler um pouco sobre alquimia para poder escrever as coisas, né? E o livro é nesse contexto. Esse personagem, que eu coloquei aqui como um velhinho que estava num asilo e tal, ele acaba fazendo essa rosa azul e se transforma numa dessas criancinhas que vão para essa floresta maravilhosa, esse Jardim dos Magadais, tá? Bom, então, como esse conto aí tem vários personagens aqui nesse contexto. Então, quando chegou agora a pandemia aqui, né, no Brasil, eu falei, quer saber do negócio? Eu vou fazer um pouco um sonho, vou fazer uma produção literária com todos esses personagens, e daí saiu esse livro, né? É um conto, e, na realidade, o livro são 3 contos, tem 2 outros pequenos contos aqui inseridos, mas o que está valendo mesmo é o que dá o título ao livro, Os Magadais. E aí surgiu, então, a possibilidade de editar. Foi editado pela Letra Capital, né? E ficou um livro que eu considero muito bonito, ele faz sonhar, tá entendendo? No mundo de hoje, eu acho é fantasia, são contos, mas tem uma base aí de crônica. Você, a partir do seu olhar, da sua observação das coisas do dia a dia, você desenvolve seus contos. Olha, com certeza, todos os personagens que estão nesse livro, eles existiram. Assim como esse velhinho da Rosa Azul, todos os outros aí existiram, entendendo? Sim. Eu simplesmente tomava nota e os transformei em personagens abstratos. É por isso que no prefácio aqui do livro eu falo, né, que a soma das verdades nem sempre é uma verdade. Tudo aqui foi verdadeiro, mas somando tudo dá uma abstração. Eu convidaria vocês a lerem para sair um pouco desse mundo, né? Porque realmente a arte é intrínseca. O meu, como engenheiro, que vivo num mundo completamente material, assim, né? Essa visão, digamos assim, de uma realidade que está todo dia, né? O cotidiano cada dia a gente encontra cada coisa. Está dado o recado, está aceito o convite, então, né, para que a gente mergulhe aí no seu universo, na sua fantasia, Os Magadais, de Luiz de Miranda, engenheiro da área petrolífera, né? Muito bem, já está à venda, já podemos encontrar nas lojas, tem o e-book? Tem um e-book que pode ser comprado pelo Google Play, né? E em qualquer livraria, é só citar a editora Letra Capital, e é encomendado e tal. Espero que em breve seja divulgado com mais frequência nos meios comerciais. Pessoal, 11 minutos para 1h da tarde. Agora a gente vai entrar num outro tema. Eu não vou ler aqui, o texto é longo, eu preciso abreviar aqui, mas o que tomou conta da indignação de todos no final de semana, os áudios vazados, atribuídos
ao deputado estadual Arthur Duval, afirmando que as mulheres ucranianas são fáceis porque elas são pobres. Cláudia Visoni, você que tem aí o trabalho diário na Assembleia Legislativa e um contato mais próximo com o deputado Arthur Duval, não sei nem o que perguntar. E eu não sei nem o que responder. Bom, é lamentável, né? É lamentável que uma pessoa pública se manifeste dessa maneira, é lamentável que esse tipo de manifestação venha de qualquer tipo de pessoa. Eu só tenho 2 comentários. Vários mandatos, inclusive o nosso, na Assembleia Legislativa, estão propondo a cassação dele por quebra de decoro, né? E vamos ver qual é o caminho aí dos trâmites legais. E a outra coisa que eu queria comentar, gostei muito da fala da Jandaracy. A gente está num mundo que normalizou, né, o machismo e o racismo, então que a gente entenda que isso é estrutural, não é um fato isolado, não foi uma pessoa que se viu ali numa situação em que achou que não estava sendo visto publicamente e aí manifestou uma opinião que, infelizmente, em conversas privadas não deve ser tão atípica assim, né? Então, que a gente tome consciência, que nós, pessoas brancas, tomemos consciência do racismo estrutural e nos tornemos antirracistas, e que homens e mulheres tomem consciência, principalmente os homens, do machismo estrutural, da objetificação da mulher, e que não sejam e não sejamos machistas, não passemos pano, né? Não aliviemos as coisas para quem está agindo dessa maneira, e que nos coloquemos ativamente. É necessário ser antirracista e é necessário ser feminista. Infelizmente, gente, eu sou ativista de várias coisas, o sonho do ativista acho que é não precisar fazer nada algum dia, né? Então, vamos ver se a gente consegue sair logo disso, para que daqui a um tempo curto a gente fale, nossa, ninguém mais precisa. Eu acredito que Jandaracy deve estar cansadíssima de falar sobre racismo, né? Que a gente não precise, tem tantas outras coisas para a gente resolver, né? Que a gente não precise ficar se manifestando e sendo ativista em cima de coisas que já deveriam ter sido superadas, inclusive que nunca deveriam ter existido. Então, isso que eu tenho para comentar. Professora Jandaracy, bem brevemente, para a gente passar para os demais, a gente tem perguntas aqui da nossa audiência também, o que esse episódio envolvendo o deputado Arthur Duval, agora ex-pré-candidato ao governo de São Paulo, o que isso nos revela? Microfone fechado, professora. Vamos lá. Desculpa, gente. Sempre essa história está no mundo vai continuar por muito tempo na nossa vida. Mas, bom, acho que aqui tem uma coisa muito importante. Essa pessoa, ela fez o que ela sempre fez. Ela não foi nada diferente do que a trajetória. Ninguém pode dizer que ele não é coerente. Quantos ataques ele já fez a mulheres anteriormente? Foi a um encontro na USP, pegou uma fantasia, desculpa o horário, de uma vagina, se fantasiou de uma vagina. Quantas vezes já atacou verbalmente outras mulheres em todas as oportunidades? Então, não há surpresa. O que a gente não pode é tolerar, né? Então, eu aqui entendo que a Lespe tem que ter uma atitude extremamente rígida com esse tipo de postura. Uma pessoa dessa não tem condições de representar ninguém, né? É de uma baixeza que não dá nem para poder a gente mensurar, né? Principalmente pela vulnerabilidade, mas que não seja uma surpresa, né? A gente já viu, se você olha o histórico desse cidadão, ele já é uma pessoa que tem por hábito atacar mulheres e desrespeitá-las. Então, era isso. Elaine, o que o Mamãe Falei falou nos revela o quê? Olha, eu vou até linkar o que a gente havia falado anteriormente a esta questão, né? Porque quando a gente fala da cultura de doação, para além do hábito, ela é um ato de amor.
Eu acho que é isso, né, que as pessoas hoje precisam resgatar, o amor e o respeito mútuo. Quando a gente fala de amor, a gente deixa todos os istas de lado, né? O racista, o machista, o feminista, todos os sexistas, todos os istas que surgem, porque o amor não permite que a relação se dê para pequenos grupos e não em detrimento de outros. Então, fica aí, né, essa nossa reflexão do quanto devemos amarmos uns aos outros. Sim. E fica também aqui... Pois não, Mauro. Não, pode concluir. Fica aqui também o meu convite a todos, para que, sendo a sua causa, a causa da infância, a causa da família, que vocês conheçam aí o nosso trabalho, entrem no nosso site, larcirio.org.br, e façam parte, né, desta proposta de amor. A gente ainda tem perguntas da nossa audiência aqui na sequência, eu vou pedir bastante brevidade para vocês todos. Aqui eu quero ouvir o Luiz também, deixei você por último. Nesse assunto, o deputado Arthur Duval, a voz masculina agora, e considerando a Semana da Mulher, amanhã é o Dia Internacional da Mulher, o nosso papel, Luiz Miranda. Eu sinto vergonha. Tudo que eu posso falar, assim, como ser humano, como homem, como marido, como avô, como tudo, eu me sinto vergonha, você está entendendo? Não há muito o que falar mais do que isso, né? É meio inadmissível que um ser desse seja chamado de um ser público. Alguém votou nele um dia e tal. Eu não sei nem responder muito. Eu faço minha a palavra de todas as 3 colegas que aqui estão presentes, porque eu sinto vergonha, sinceramente. É a palavra que me sai agora. Então, vamos lá. Perguntas da nossa audiência muito rapidinho, hein, meninas, e também o Luiz. Elaine, eu começo com você. Moisés Coutinho está no YouTube, ele diz o seguinte, perguntou, uma exigência maior em relação à transparência do destino das doações poderia fazer com que mais pessoas adotassem esse hábito? É uma preocupação muito grande, gente que vai doar e não sabe o que vai acontecer com a doação, né? Bem rapidinho, Elaine. Olha, sem dúvida, isso precisa estar nas instituições sérias muito transparente. Hoje, uma forma simples de transparecer o destino das doações é colocar o balanço no site, né? Porque aí você consegue verificar exatamente onde, principalmente os valores financeiros estão sendo aplicados dentre os projetos existentes. É uma exigência e uma necessidade, e está certo o público em cobrar isso. Ótimo. Cláudia Visoni também bem rapidinho, pergunta da Karina Lopes no Facebook. Como andam as hortas urbanas de São Paulo, em especial a Horta das Corujas? A Horta das Corujas está ótima, as hortas urbanas vão muito bem, estão se expandindo. Mutirões na Horta das Corujas são todas as terças, das 9h30 às 11h30. E eu vou aproveitar, que eu acho que esse já vai ser o meu tchauzinho. A gente começou falando sobre fome, né, nesse programa, e eu acho que tem 3 coisas que a gente precisa fazer no Brasil. A primeira é plantar mais comida, né? As áreas de arroz, feijão, e mandioca tem reduzido, a gente precisa transformar, a gente precisa começar a migração para um modelo com menos insumos e incentivar a agricultura urbana, que tem um potencial enorme para parcialmente fornecer alimentos para as pessoas. E muito obrigada por estar aqui no programa hoje. Luiz, bem rapidinho, 10 segundos. Flávia Moraes, no Instagram, pergunta se você concorda com seu personagem Theo, que afirma que a eternidade se constrói. Completamente. A eternidade se constrói. É verdade. Professora Jandaracy, Elaine Gonçalves no YouTube, bem rapidinho. Também o que faz exatamente a Plurier BR, plataforma na qual você atua? Professora? A qual? Não. Oi, está ouvindo? Mas Elaine Gonçalves, bem rapidinho. Ela pergunta o que faz exatamente a Plurier BR, plataforma na qual você atua. Bem rapidinho, por favor. Eu não sei qual plataforma que ela está falando. A Pluri é uma plataforma de uma grande amiga minha, uma empresa de uma amiga minha, a Viviane Lemos, e efetivamente não sou eu. Sim. Marcelo Mota no Instagram te pergunta, Jandaracy, o que representa para a população negra brasileira a figura de Sérgio Camargo? Não representa. Está dito. Simples assim.
Pessoal, faltando 1 minuto para 13h, eu agradeço em nome de toda a nossa equipe do programa Gente que Fala, a participação de vocês nesta edição de hoje. A gente vai por um ponto final. Participaram com a gente a Cláudia Visoni, ela é co-deputada estadual pela Mandato Ativista, filiada ao Partido Verde, a Jandaracy Araújo, professora, empresária e palestrante, a comunicóloga e pedagoga Elaine Bueno Silva, superintendente do Lar Sírio Pro Infância, e o Luiz de Miranda, professor, pesquisador e também escritor, autor do livro Os Magadais. Na mesa de som com a gente hoje, o Isaac Barros, valeu, Isaac, aí o apoio aqui com a gente. O Sérgio Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador, a razão sempre da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência musical Trianon, às 18h, tem Radar Paulista com o jornalista Renato Albuquerque, e a Débora Mendonça agora vem ao vivo com as informações do trânsito na capital paulista. 1h em ponto, obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.